Irmãos, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Senhor, nós te damos graças pela tua santa palavra. Pedimos ao Senhor que possa iluminar o nosso entendimento, aquecer o nosso coração e nos ajudar não apenas a receber informações, mas que a tua palavra surta efeito dentro de nós como uma espada afiada, nos levando ao arrependimento, nos levando a amá-lo mais, a nos consagrar mais ao Senhor e a servir-te melhor. As coisas pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu vou ficar apenas nestes 3 versículos que lemos, o 6, o 7 e o 8. Não quero avançar muito, porque os demais irmãos não estão aqui. E eles também talvez desejem falar nestes versículos, então fica para a próxima reunião. Nós precisamos lembrar, estamos quase encerrando a segunda carta de Paulo a Timóteo, e o objetivo de Paulo era animar Timóteo. Em meio a um tempo de esfriamento, de abandono da fé, Paulo então anima Timóteo a perseverar, a continuar no caminho. Ele seria o sucessor de Paulo. Paulo aqui, nesse versículo que nós lemos, ele está dizendo, olha, meu tempo já está. E aqui Paulo dá mais um ânimo, mais um incentivo a Timóteo. O incentivo de Paulo a Timóteo aqui é que a vida cristã é um combate, mas que tem uma recompensa no fim. E esse é o incentivo que Paulo dá a Timóteo nesses versículos. Ele diz, eu combati, mas agora uma coroa me aguarda. Então, a vida cristã é um combate, e não é qualquer combate, é um bom combate. E por que é bom este combate? Porque nós lutamos ao lado do Senhor Jesus, nós lutamos a favor da verdade, nós lutamos a favor da santidade, contra a carne, o pecado. Nós lutamos contra tudo aquilo que é mal. Esse é o combate da vida cristã. É interessante notar a linguagem que Paulo usa no versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. E essa forma de se expressar em relação com os sacrifícios que eram feitos no Velho Testamento. Ele está dizendo que a vida dele foi um sacrifício durante toda a sua vida e que agora ele está sendo oferecido como libação. Veja o que Paulo diz em Romanos, capítulo 12. Então, os irmãos têm que ter a consciência de que Paulo está utilizando a linguagem do sacrifício. E que o sacrifício era oferecido a Deus. E ele diz, a minha vida já está sendo, como a linguagem que ele utiliza, quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação. A vida dele foi um sacrifício constante ao Senhor. E o final é ser oferecido de uma maneira que fosse agradável ao Senhor a sua vida. Em Romanos 12, no versículo 1, Paulo roga aos irmãos, ele suplica aos irmãos, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está chegando no fim da sua vida, dizendo que a sua vida está sendo oferecida como libação. A parte final do sacrifício seu sacrifício inteiro foi dado, agora é a parte final que está sendo oferecida a Deus. Mas em Romanos ele disse para os irmãos, eu estou suplicando a vocês, eu estou rogando a vocês que a vida de vocês seja um sacrifício vivo e contínuo a Deus. E que isso seja o vosso culto racional. Apresenteis os vossos corpos. Então, a vida cristã, o combate cristão é apresentar-se a Deus, dizer, eis-me aqui, Senhor. Apresentar o nosso corpo em servidão. Viver a vida
como um constante sacrifício ao Senhor, não para pagar algo para Ele, mas em gratidão e em amor ao que Ele fez por nós, nós nos oferecemos a Ele. Sábado retrasado, não ontem, o outro, eu falei sobre um dia completo na vida do servo de Deus. Como Jesus, desde do amanhecer, passando todo o dia, até levantando-se de madrugada do outro dia, servia ao Senhor incansavelmente. Este é o modelo de servo. Este é o modelo da vida que se coloca em servidão. Paulo está chegando no fim da sua vida e é interessante que nós há pouco estudávamos Atos dos Apóstolos e nós vimos a vida de Paulo. Este constante sacrifício ao Senhor. O fim da sua vida é ele dizer, olha, o tempo da minha partida é chegado, eu já estou sendo oferecido como libação. A minha vida foi um sacrifício vivo ao Senhor, santo e agradável. Este foi o culto racional que eu ofereci a Deus. A cada dia eu racionalizava a questão e dizia, eu vou servir ao Senhor. Eu vou dar meu corpo em serviço ao Senhor. E ele está dizendo agora para animar Timóteo. Ele está dando o seu exemplo. Timóteo, na carta anterior, Paulo tinha dito para Timóteo. Quer ver? 1 Timóteo. Nós estamos estudando a segunda, né? Mas na primeira carta, a Timóteo 18, Paulo deu um dever a Timóteo. 1 Timóteo 1,18 diz, este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Só até aí. Paulo, na primeira carta, ele diz para Timóteo, olha, eu vou te dar um dever. Eu te encarrego de combater o bom combate. E a gente tem o costume de falar, aquela pessoa ali, ela fala coisas que ela não vive. Ela cobra dos outros coisas que ela não vive. Não era o caso de Paulo. Paulo falou para Timóteo combater o bom combate e no fim da sua vida ele disse, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Então quando nós olhamos para a vida de Paulo e o exemplo que ele está dando para Timóteo, isso já deve nos envergonhar. Mas deve nos envergonhar e também nos fazer... Paulo rogou aos irmãos que apresentassem os corpos como sacrifício ao Senhor. Paulo está dizendo para Timóteo combater. E Paulo disse que combateu. Isso é possível. Isso é o chamado de todo cristão. Nós não podemos dar lugar à nossa preguiça, amando este mundo e não servindo ao Senhor. Vamos voltar lá para 2 Timóteo. Esse texto é muito famoso, né, irmão? E a gente... É sempre bom pensar que Paulo, ele já tinha certeza, o Senhor já havia mostrado para ele que ele morreria em breve. Como de fato morreu, né? Essa foi a última carta que ele escreveu. E ao chegar no fim da sua vida, ele poder dizer combati. E a gente precisa olhar para as nossas vidas hoje. E se nós estivéssemos encerrando a nossa jornada cristã hoje, se nós poderíamos dizer que temos combatido o bom combate. Se nós temos completado a nossa carreira. Se nós temos, como ele diz no versículo 5 deste capítulo para Timóteo, tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre completamente o teu ministério. Se nós temos cumprido completamente aquilo que o Senhor chegou para que nós fizéssemos. E isso deve nos fazer pensar. Deve nos fazer pensar e deve nos fazer, quando nós ouvimos essas coisas, que nós às vezes já estamos tão acostumados a ouvir as coisas que elas não mexem mais conosco, mas orar ao Senhor. Senhor, eu quero seguir o exemplo que Paulo seguiu. Eu quero, Senhor, combater o bom combate. Eu quero completar a carreira que me foi proposta. Eu quero guardar a fé. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós temos que ter em mente que a Bíblia trabalha em duas categorias, praticamente sempre. Ela fala da responsabilidade do homem e da soberania de Deus. Quando Paulo diz aqui, eu combati o bom combate, ele está falando da sua responsabilidade humana. Quando ele diz que ele completou a carreira, que ele guardou a fé, ele está falando coisas que ele fez. Claro, ele nunca faz nada sozinho. E esse é o segredo da vida cristã. Nós nos esforçamos, nós lutamos, nós batalhamos e no fim nós temos que reconhecer, contudo não eu,
a graça de Deus comigo. Esse é o segredo da vida cristã. Então nós temos que nos esforçar, nós temos que dar o nosso máximo, mas no fim a gente vai ter que reconhecer o seguinte: foi a graça de Deus que me ajudou a me esforçar, foi a graça de Deus que me ajudou a lutar, foi a graça de Deus que me ajudou a vencer. Quando nós falamos que foi a graça de Deus que me ajudou, aí nós já estamos olhando para o outro lado, para a soberania de Deus. Então nós temos que sempre olhar os dois lados, nossa responsabilidade e a soberania de Deus, a graça de Deus, a força que Deus dá. Paulo aqui, ele está falando do lado da sua responsabilidade, e ele combateu. E aqui, ele não está dizendo assim para Timóteo: olha como eu sou bom, olha o que eu fiz, faço. Não, ele está estimulando a Timóteo. Ele está dizendo: é possível, Timóteo, é possível combater o bom combate. Claro que eu falei dessas coisas porque eu preciso sempre equilibrar estas coisas. Eu preciso sempre falar que nós devemos cumprir a nossa responsabilidade. Você deve se esforçar mais do que tem se esforçado. Você deve combater mais do que tem combatido. Você deve fazer isso. Mas não pense que você faz estas coisas sozinho com a força do seu braço. E que se você fraquejar, não tem esperança para você. A gente tem que manter o equilíbrio entre essas coisas. Deixe-me dar um exemplo. Deixe-me dar o exemplo de Pedro. Lucas 22, versículo 31. É dito assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Então aqui nós temos a história bem conhecida. Pedro dizendo que jamais negaria ao Senhor. Pedro dizendo que ele era forte, que a fé dele era inabalável. E o Senhor dizendo: olha, Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Satanás ia virar de ponta cabeça e ia chacoalhar. E Pedro foi virado de ponta cabeça. E ele foi chacoalhado e ele fraquejou. Ele negou ao Senhor 3 vezes. Mas há aqui o Senhor dizendo: eu roguei por ti, para que a tua fé... E nós temos Paulo dizendo: guardei a fé. De fato, Paulo guardou a fé. Mas há sempre alguém rogando por nós, para que a nossa fé não desfaleça. O autor aos Hebreus vai dizer que ele vive para interceder por nós. Então, por um lado, irmãos, nós temos que nos esforçar e combater, lutar. Por outro lado, nós temos a certeza de que há um Senhor rogando por nós, para que a nossa fé não desfaleça. E este é o motivo de nós não cairmos. Ah, mas Pedro não caiu? Pedro não fraquejou? Sim. E quem é que não fraquejou? E quem é que não caiu? Ou Paulo nunca errou na sua jornada? Ou Paulo nunca fraquejou na sua jornada? Sim. O Senhor não apareceu para Paulo no livro de Atos dizendo: coragem, tenha bom ânimo? Muitas vezes, porque ali ele estava fraco. Mas ele diz: eu completei a carreira. Eu combati, sim, ele combateu, ele lutou com a força e o ânimo que o Senhor dava constantemente a ele. E assim nós vamos combater a vida cristã. E assim aquele que começou a boa obra em nossas vidas há de completá-la. Essa é a nossa esperança. Essa é em meio às guerras e lutas que nós enfrentamos. Porque muitas vezes o que eu particularmente sinto é: está muito difícil. Não vou conseguir, mas eu preciso sempre me lembrar: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós combatemos, mas neste combate, o Senhor é quem nos dá uma armadura, o Senhor é quem nos dá força, o Senhor é quem nos revigora. Evidentemente que eu tenho que fazer a minha parte, e aí é o equilíbrio entre a responsabilidade humana e a soberania de Deus. Eu tenho que lutar, eu tenho que combater. Eu não posso falar: a graça vai fazer tudo, eu não vou fazer nada. Porque esse não é o trabalhar da graça. A graça trabalhando em nós nos faz combater, nos faz viver para o Senhor. E aqui alguém pode dizer: não, mas isso foi o que o Senhor disse para Pedro. Ele não disse para todo mundo, ele disse: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E é muito bom nós lermos em 2 Pedro, quando Pedro escreve 2 Pedro 1:1, ele diz:
Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós obtivemos uma fé igualmente preciosa à de Pedro. A fé que vence o mundo, como o apóstolo João vai dizer, todo aquele que tem fé no Filho de Deus vence o mundo. E esta é a nossa vitória, a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui ele diz que nós obtivemos uma fé igualmente preciosa, que tem o mesmo. Então nós não podemos não guardá-la, não perseverar, perder-se no caminho. É impossível que isso aconteça. Mas é verdade que neste contexto em que Paulo está escrevendo a Timóteo, na sua primeira e segunda carta, ele disse um monte de vezes de pessoas que naufragaram na fé. Veja, 1 Timóteo 1,19. E aqui é que algumas pessoas confundem as coisas. Veja, 1 Timóteo 1,19 é dito. Primeiro ele diz para Timóteo, no versículo 8, combater, né? No versículo 19 ele diz que alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Alguns naufragaram na fé. Aí, irmão Murilo, você acabou de dizer que o Senhor rogou para que a fé não desfaleça, que nós temos uma fé igualmente preciosa como a de Pedro. E aqui está dizendo que alguns, rejeitando a boa consciência, naufragaram na fé. Esses aqui nunca tiveram fé verdadeira. Esses aqui nunca realmente nasceram de novo. Porque um crente habitado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo sempre o incomodando, ele não rejeitará a sua consciência para sempre. Em alguns momentos nós rejeitamos sim, nós nos endurecemos sim em alguns momentos, mas o Espírito Santo é incansável em seu trabalho, e ele não abandona. Aquilo que o Senhor começa, ele completa, ele não abandona. E aqueles que vieram a naufragar na fé, que rejeitaram a sua consciência, não eram verdadeiros. E como eu disse, nas cartas aqui, o que Paulo está tratando é sempre dos verdadeiros crentes e dos falsos crentes. E aqui o caso desses que naufragam na fé são dos falsos. Mas quando Pedro vai lá dizer que obtiveram fé igualmente preciosa, esses aqui não obtiveram a mesma. Esses aqui não obtiveram essa fé preciosa, porque quando o Senhor dá a fé, o Senhor faz com que esta fé persevere. Veja 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns desviarão da fé, apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Mais uma vez aqui, alguns desviarão da fé. Neste contexto de que alguns naufragaram na fé, alguns se desviaram da fé, apostataram da fé, Paulo diz. Mas irmão, isso não pode dar medo em nós? Será que nós não vamos desviar da fé? Se você é um crente verdadeiro, isso nunca acontecerá. Esses, mais uma vez, que se desviaram na fé, que deram ouvidos a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, o Senhor diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As ovelhas, as verdadeiras ovelhas de Cristo, não seguem espíritos enganadores, nem as vozes de demônios. As verdadeiras ovelhas de Cristo ouvem a sua voz e seguem a voz de Cristo. As falsas, o Senhor disse inclusive, vós não sois minhas ovelhas. Se fosseis minhas ovelhas, ouviriam a minha voz. É nesses termos que a Bíblia fala, em falsos e verdadeiros. O tempo todo é assim. Veja 1 Timóteo 5:8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Então aqui, apostataram da fé, desviaram da fé, naufragaram na fé e têm negado a fé. Veja 1 Timóteo 6:10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Os versículos que eu estou lendo falam de pessoas que perderam a fé, que se desviaram da fé, que negaram a fé. Veja 2 Timóteo 2:18. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns.
3:8. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé, reprovados quanto à fé. Veja aqui, irmãos, por que eu li todas essas passagens que falam de pessoas que se desviaram, que negaram a fé, e Paulo dizendo, guardei a fé? Porque, assim como Timóteo, nós vivemos neste mesmo contexto hoje em dia. Nós vivemos no contexto de pessoas que dizem ser cristãs, mas que não guardam a fé. Que dizem ser cristãs, mas que o amor ao dinheiro faz com que elas se desviem da fé. Que naufragam, que rejeitam a boa consciência. Nós não vivemos assim? Não são esses os nossos dias? Pessoas que se dizem cristãs, mas que não têm a fé verdadeira, não têm a fé igualmente preciosa. E Paulo está incentivando a Timóteo, dizendo, olha, no meio desses dias tenebrosos, eu guardei a fé. É possível. No meio de uma cristandade com um testemunho tão baixo, um pequeno rebanho manter-se fiel à palavra do Senhor e servir ao Senhor, combatendo o bom combate. Então, eu queria deixar isso claro para nós. É o Senhor que nos faz perseverar. É o Senhor que nos guarda. E que nós devemos sim cumprir a nossa responsabilidade. Esta verdade, por mais que seja difícil de equilibrar a nossa mente, qual é a parte do Senhor, qual é a minha? É difícil equilibrar essas coisas na mente. O que eu posso dizer é, faça o melhor. Esforce-se, lute e saiba que é a graça do Senhor que tem sido contigo. Agora, se você tem cruzado os braços e vivido de qualquer jeito, você não tem entendido a vida cristã. A vida cristã é um combate. Nessa mesma carta, Paulo diz para Timóteo que ele não se envolvesse com as coisas do mundo porque ele deseja agradar aquele que o alistou, que o arregimentou para o seu exército. Nós somos soldados do Senhor, nós somos combatentes do Senhor e nós não podemos viver para satisfazer os nossos prazeres, agradar a nossa carne. Nós devemos oferecer os nossos corpos como um sacrifício vivo ao Senhor, como servos do Senhor. Que glória será para nós, irmãos, podermos dizer, completei a carreira. Eu quero concluir, irmãos, porque eu disse que o tema era o combate e a recompensa. Paulo dizendo, ele tinha uma certeza. Ele combateu, ele guardou a fé, ele completou a carreira, e ele já vislumbrava, já agora, a coroa da justiça me está guardada. Ele sabia. Eu vivi, minha vida está sendo oferecida como um sacrifício ao Senhor, como libação eu estou sendo oferecido, eu combati, uma coroa já está me guardada. Porque Ele merece? Não, porque o Senhor prometeu. O Senhor prometeu que daria uma recompensa. Ninguém de nós merecemos o inferno. O qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, no dia da sua aparição. Lá no tribunal de Cristo Ele dará esta coroa. E não somente a mim, mas também a todos, quanto o crente verdadeiro. O verdadeiro crente ama a vinda do Senhor. O verdadeiro crente anela, deseja, anseia pelo dia em que nosso Senhor virá. Nós ansiamos este dia, os verdadeiros crentes. Alguns leem esse texto e dizem, está vendo? Essa coroa é só para aqueles que amam a vinda do Senhor. Tem crente que não ama. Eu não consigo compreender isso. Para mim não faz o menor sentido que o crente seja habitado e não deseje o retorno de seu Senhor. Aqueles que não desejam o retorno do seu Senhor, que não desejam encontrar-se com o seu Senhor, será que foram salvos mesmo? Porque uma vez que nós somos salvos, o Senhor vai mudando o nosso coração e nós vamos entendendo que aqui nada tem valor. Que aqui, por mais sedutor que o mundo seja, e ele é mesmo, e às vezes nós caímos na sedução do mundo, nós desejamos as coisas do mundo, o crente, ele constantemente, ele está triste por amar as coisas deste mundo. Ele não está feliz quando ele está seduzido pelas coisas deste mundo, ele está arrependido e ele clama pelo retorno do seu Senhor. Até mesmo o crente, quando cai em pecado, e ele está caindo em pecado e triste por isso, ele fala, Senhor, volta. Tudo na vida do verdadeiro crente é um anseio pela volta do seu Senhor. Ele ama a vinda do Senhor.
E o texto diz que a todos quanto amam a vinda do Senhor, Ele dará uma coroa. Que Senhor, a coroa da justiça me está guardada. É só para Paulo? Não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Irmãos, mas e se eu não combater na vida cristã, eu vou ter uma coroa? Irmão, se você não combater na vida cristã, talvez você não seja crente, porque o crente combate, o crente luta, o crente combate. Não é dito que o crente está sempre vitorioso, ele leva golpes às vezes. É um combate, ele leva golpes, ele leva socos, ele cai muitas vezes, mas o Senhor levanta e ele continua combatendo. Russell Shedd diz, no grande dia, o grande general vai fazer revista em suas tropas. E nós estaremos lá, alguns sem braço, outros marcados, mas todos nós estaremos lá e receberemos as recompensas do Senhor. Todos nós estaremos lá. Claro que quem mais lutou, quem mais se esforçou, terá recompensas maiores. Isso é evidente, não há dúvidas disso. Mas todos os crentes estarão lá, porque eles são guardados pelo poder de Deus. Louvado seja o Senhor. Que nós possamos combater o bom combate. Guardar. Amém. No Senhor, nenhum trabalho é vão. 1 Coríntios 15, 58. Lembremos destas coisas. Amém.